Olá, meus alunos. Nessa quarta videoaula, eu gostaria de tratar da questão: é possível ensinar e aprender filosofia? Ora, essa questão suscita três outras questões. O que é filosofia? O que é ensinar? O que significa ensinar? O que é aprender? O que significa aprender filosofia? A resposta a essa questão, ou as respostas a essa questão, nos colocam frente a duas tendências, correntes, teses filosóficas opostas, ou aparentemente opostas, segundo alguns intérpretes, que poderiam ser também complementares. A primeira concepção de filosofia diz respeito ao fato de que não se aprende filosofia, mas a filosofar. Ou seja, o que se aprende é a exercitar a própria razão, a razão subjetiva, dado que o fundamento, a fonte, a origem do pensamento é sempre a consciência individual, a mente subjetiva. E o exercício da filosofia é o próprio exercício do pensamento subjetivo. Porque a filosofia não é um saber já constituído. A filosofia não é uma obra pronta e acabada, mas sempre inacabada, isto é, em processo de construção e reconstrução, e assim sempre será. Nesse sentido, então, ensinar filosofia é, de alguma maneira, desafiar, provocar o pensamento do aluno, encorajá-lo a pensar por si mesmo, desenvolver nele a autonomia de pensamento. Significa interrogar, instigar o pensamento do aluno. Ao invés de o professor pensar pelo ou para o aluno, o professor deveria fazê-lo pensar. Ao invés de dar as respostas prontas, lançar perguntas, suscitar nele o desejo de aprender, através do questionamento, da crítica. E aprender filosofia, neste caso, significa, primeiramente, desfazer-se dos falsos conceitos, das falsas ideias, isto é, dos preconceitos, das ilusões, daquilo que, de alguma maneira, impede o livre exercício do pensamento. Significa remover da mente todo obstáculo ao livre pensamento. Aprender filosofia é, então, neste caso, não apossar-se de ideias filosóficas já pensadas, mas aprender a pensar filosoficamente. Neste caso, não é necessário o ensino da história da filosofia. Não é necessário o conhecimento da história da filosofia. Basta o livre e autônomo exercício da razão subjetiva. Aprender filosofia é, então, exercitar-se no pensamento, desafiar-se, ensaiar-se no pensamento. A segunda concepção que eu passo então a apresentar, a segunda concepção de filosofia, diz respeito ao fato de que aprender filosofia é aprender uma filosofia. Sempre que aprendemos filosofia, aprendemos uma filosofia. Não é possível colocar-se fora da filosofia. Estamos sempre situados no interior da filosofia. De modo que o ensino da filosofia é o ensino da história da filosofia. É preciso conhecer o que os filósofos já pensaram, o pensamento já pensado. Ensinar filosofia seria, então, transmitir
o patrimônio, o legado dos grandes filósofos. O patrimônio filosófico significa traduzir, explicar mediante métodos pedagógicos os conteúdos, as ideias, as teorias, as teses filosóficas já constituídas, isto é, elaboradas, inventadas e demonstradas pelos filósofos. E aprender filosofia seria justamente isso, apossar-se, apropriar-se, isto é, tomar posse das ideias filosóficas já pensadas, assimilá-las, fazê-las como se fossem suas. Ou melhor, aprender filosofia significa, nesse caso, conhecer o pensamento dos filósofos. Temos então aqui duas teses opostas, duas concepções distintas do que seja a própria filosofia, do que seja o ensino e o aprendizado da filosofia. Mas eu gostaria de lançar uma questão. O que significa, então, pensar filosoficamente?